Falar da morte incomoda e não é difícil entender o porquê. A gente vive cercado de distrações, de correria, de metas de futuro, mas a morte, ela nos lembra que tudo isso vai passar, nos lembra que nós mesmos vamos passar. E por isso, a maioria prefere fugir do assunto, evita pensar, troca o nome, como dizer que fulano foi dormir, partiu, descansou. Tudo para não encarar essa realidade com o nome que ela tem. Mas aí vem uma pergunta que incomoda ainda mais. Por que os santos não fugiam disso? Por que eles falavam da morte com tranquilidade? Será que eles tinham uma chave que nós mesmos ainda não encontramos? A verdade é que o modo como o mundo olha para a morte é muito diferente do modo como os santos olhavam. O mundo diz que quando morreu, acabou. Já o cristão diz que quando uma pessoa morre, ela nasce novamente para a eternidade. Para quem vive sem fé, a morte é uma tragédia. É a perda da saúde, dos sonhos, da autonomia, da beleza e do controle. Mas para os santos que viviam com o coração em Deus, a morte era só uma passagem. É por isso que Santa Teresinha disse: "Não morro, entro na vida". Ela sabia que o que nos espera depois da morte não é um vazio, mas uma plenitude que aqui a gente só começa a experimentar. São Paulo também dizia com firmeza: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro". Ou seja, se nesta vida ele já era de Cristo, morrer o aproximaria mais dele. Os santos não negavam o sofrimento da morte, mas sabiam que esse sofrimento tem fim, e depois dele vem algo infinitamente maior, vem o céu. Mas afinal de contas, por que os santos não tinham medo? A resposta é simples, mas profunda. Eles confiavam. Confiavam que a vida deles não era um acidente. Confiavam que a morte não era um castigo. E confiavam que o último suspiro seria o primeiro abraço do Pai. A confiança deles não estava nos méritos próprios, nem em uma vida certinha aos olhos humanos. Estava na misericórdia de Deus. Eles sabiam que o julgamento viria, mas sabiam também que se tivessem vivido no arrependimento, na humildade e no amor, não teriam do que temer. Sabe o que mais? Eles se preparavam para morrer. Enquanto muitos vivem como se fossem eternos neste mundo, os santos viviam como quem sabia que a vida aqui é uma travessia. Por isso, quando a morte batia a porta, eles já estavam com a bagagem pronta. A nossa fé não trata a morte como um tabu, ela trata como um mistério sagrado. O Catecismo da Igreja Católica ensina algo profundo no parágrafo 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre, do tempo de graça e de misericórdia que Deus nos oferece. Ou seja, a morte é o fechamento do tempo das escolhas. É quando se fecha a cortina da vida e se entrega a alma a Deus, que é justo e misericordioso. A Igreja não ensina a ter medo da morte, mas a vivê-la com reverência e esperança. Porque quem vive em estado de graça, quem escolhe estar com Deus, não precisa se apavorar com o dia final. Na verdade, a morte só é assustadora para quem vive longe de Deus, porque ela é o fim da ilusão e o início da verdade plena. Os santos não ignoravam essa verdade, eles a conheciam melhor que nós, mas ao invés de se esconderem, eles abraçavam a vida com um olhar voltado para o céu. A diferença não era coragem, era intimidade com Deus. É fácil pensar que os santos não tinham medo porque eram mais fortes do que nós, mas isso não é verdade. Eles não eram frios,
nem destemidos por natureza. Eles eram íntimos de Deus. A diferença não era a força, era a confiança. Eles confiavam porque conheciam o coração do Pai, e quem conhece o Pai não teme o retorno para casa. Eles sabiam que a vida era um dom, mas não era o bem maior. O bem maior era o próprio Deus. E tudo o que eles faziam, o silêncio, a oração, os sacrifícios, os gestos de caridade, era uma forma de se preparar, pouco a pouco, para esse encontro. A intimidade com Deus dava a eles uma certa certeza interior. A morte não separa dele, a morte leva ainda mais para ele. Essa intimidade não é reservada a poucos, ela está no alcance de todo aquele que abre o coração, de todo aquele que vive com o olhar no céu, mesmo estando com os pés na terra. Mas afinal de contas, e nós? Como vencer esse medo? Talvez você esteja ouvindo isso tudo e pensando, mas eu ainda tenho medo da morte. E tudo bem, é humano ter medo do desconhecido, mas esse medo não precisa mandar em você. Deus não nos chama a viver amedrontados, Ele nos chama a viver preparados. E como se preparar para a morte? Vivendo bem cada dia, vivendo em estado de graça, vivendo como quem sabe que essa vida é um caminho, não um destino. Você quer vencer esse medo? Comece com passos concretos. Faça uma boa confissão. Reze com sinceridade, mesmo que em poucas palavras. Receba a Eucaristia com fé. Fuja do pecado como quem foge do fogo. E ame como quem já está sendo olhado pelo olhar de Deus. Essas atitudes simples mudam tudo. Elas vão libertar a alma do apego às coisas passageiras e reacendendo a esperança no que é eterno. Os santos não eram sobre-humanos, eles só levavam a fé a sério, e é isso que dá paz. Paz não vem de uma vida sem problemas, vem de uma vida com propósito, com direção e com Deus no centro. A morte não era uma ameaça para eles, era uma promessa. A promessa de que um dia tudo o que foi vivido em fé seria recompensado com um amor sem fim. Eles viviam o que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito no livro de João, capítulo 11, versículo 25. E essa promessa não é só para eles, é para você também, para mim e para todos aqueles que desejarem amar a Deus de verdade. Por isso, eu te convido, não viva como quem tem medo da morte. Viva como quem tem sede do céu, porque quem vive em Cristo nunca morre de verdade. Se esse vídeo tocou seu coração ou se você aprendeu algo novo com ele, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você acredita que também precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.